Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo e dos concursos para você que passou o final de semana estudando e não elaborando um recurso contra uma sentença de 27 anos e 3 meses de prisão. O trem tá complicado, hein? E essa semana tá totalmente excelente. A gente tem o Itaú fechando o cerco contra os tarados por home office, tem o Monark de volta ao Brasil como se nada tivesse acontecido e, claro, a condenação de mais um ex-presidente do Brasil à prisão. Marca-texto na mão e bora para as notícias. E a gente começa, claro, com as notícias do nosso cenário político e, para surpresa de zero pessoas, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal fixou a pena de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado para o ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. Como a pena total é superior a 8 anos, Bolsonaro terá que começar a cumpri-la em regime fechado, ou seja, atrás das grades. A prisão não será imediata, os advogados podem apresentar recursos que precisam ser analisados pelo STF antes do cumprimento das penas. E eu tenho certeza que a defesa vai pedir prisão domiciliar, por isso que ele não compareceu ao julgamento. Eles vão se valer ali do precedente do ex-presidente Collor, que foi colocado em prisão domiciliar por questão de saúde. E no vídeo anterior a esse, publicado na sexta-feira, eu já dei minha opinião, já falei sobre como essa decisão ela impacta ou não os seus estudos para concurso. O que me deixou mais preocupado de lá para cá, eu pensando sobre as coisas, e aí eu gosto muito de história, foi ver como que o nosso país, como que os ex-presidentes do país têm um problema assim, né, com determinados julgamentos, seja pela justiça ou por um julgamento político. Olha só, nosso primeiro presidente foi o José Sarney. Ele sequer foi eleito por uma eleição direta. O presidente na época eleito por um colégio eleitoral foi o Tancredo, que sequer tomou posse por questões de saúde, faleceu infelizmente, mas aí foi o José Sarney, nosso primeiro presidente após a redemocratização. Fernando Collor sequer completou o mandato, foi impeachmentado, só durou de 90 a 92, aí veio o Itamar Franco, lá de Juiz de Fora, onde eu me formei, que terminou o mandato. Depois dele, Fernando Henrique Cardoso até completou o mandato, não foi preso depois, mas vocês lembram aí que foi envolvido no escândalo de corrupção, onde ele teria encomendado ali a PEC da reeleição, que também é uma mancha para um mandatário maior do país. Depois, Dilma Rousseff, impeachment também. Michel Temer, preso, que foi o presidente que completou o mandato depois do impeachment da Dilma. Jair Bolsonaro condenado e o presidente Lula ali, né, que eu acabei puxando ele para o final da fila, porque na verdade ele foi o presidente após o Fernando Henrique, que eu não preciso nem falar também, já foi preso, condenado. Cara, é por isso que quando eu tô viajando, eu nem fico chateado quando algum estrangeiro, algum gringo chega para mim e fala assim: Brasil, samba, carnaval, to the jail. Porque se eles soubessem a nossa história política a cabo, o estereótipo que a gente teria seria muito pior. Então eu finjo que nada tá acontecendo e dou graças a Deus que a gente é conhecido pelo samba em vez dos nossos presidentes. E quem não gostou nada desse julgamento do presidente Bolsonaro foi o presidente mais laranja do universo, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como terrível e disse estar muito insatisfeito com a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Já o secretário de Estado do país, Marco Rubio, prometeu uma resposta por parte dos Estados Unidos. Trump comentou o caso enquanto deixava a Casa Branca para embarcar para Nova York, onde esteve para assistir a um jogo de beisebol. O presidente americano comparou a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele próprio enfrentou. Engraçado, o Bolsonaro foi condenado por tentar dar golpe de Estado. O seu caso, Trump, envolvia até uma atriz de entretenimento adulto que você pagou para ela ficar calada. Então, pouquinho diferente, não é não? E com isso eu não vou conseguir mais visto para os Estados Unidos jamais. Mas agora falando levemente a sério, né? Eu fiquei um pouco preocupado com a resposta do secretário de Estado dos Estados Unidos, do Marco Rubio, que disse, as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. O que seria essa forma adequada eu não sei, mas será que a gente consegue convencê-los de que a CESP está envolvida nisso? Eu gostaria muito de vê-los punidos por qualquer motivo, por qualquer pessoa, como uma forma de compensar tudo que eles fazem os concurseiros passarem. E quem aproveitou essa cortina de fumaça e voltou para o Brasil como se nada tivesse acontecido foi o youtuber Monark. Ele que se diz perseguido, que a gente vive numa ditadura, foi para os Estados Unidos falando que era o país da liberdade, agora voltou pianinho, sem fazer alarde, inclusive ele já está há mais de 2 meses morando no país. E o influenciador Bruno Ayub, popularmente conhecido como Monark, divulgou no domingo que voltou para o Brasil. A revelação foi feita no Twitter, não vem falar de X comigo aqui não, e gerou repercussão entre apoiadores e críticos, que relembraram a sua saída do país em 2023. Tá parecendo eu juntando as minhas coisas, botando na mochilinha e falando que eu ia fugir de casa porque os meus pais estavam me maltratando. Só que na verdade eles só tinham falado para eu não comer mais um pacote de biscoito inteiro. Eu ia até a portaria do prédio, minha mãe me observando de longe falava, acho que é melhor ficar. O problema é que o Monark chegou, aí um pouquinho mais longe. Monarcão, deixa eu te dar um conselho. Você já arrumou confusão com o Flávio Dino, já está sendo investigado ali até pelo Alexandre de Moraes. Fica tranquilo, não vai ficar expondo suas ideias e não. Eu sei que você concorda que você é uma pessoa que pensa muito em liberdade de expressão, mas é melhor ficar voando abaixo do radar, você não acha não? E agora a gente deixa um pouco de lado o cenário político e vem para o mundo dos concursos, porque o Banco Itaú decidiu dar um verdadeiro susto no pessoal que é tarado por home office, que o Banco Itaú Unibanco planejava demitir inicialmente quase o dobro de funcionários que foi demitido por considerar baixa a produtividade no home office. A Folha apurou que quase 2.000 empregados do banco tiveram seu trabalho em casa classificado como ocioso. Cerca de 1.000 foram desligados na segunda-feira. E o levantamento veio após 4 meses de monitoramento dos funcionários em regime híbrido ou totalmente remoto, por meio de softwares como o X1, que eu realmente não conhecia, que coleta dados como tempo de uso do computador. O banco considerou que esse grupo tinha poucas horas de atividade. Lendo ali a notícia, eu vi que o banco cruzava os dados de acesso, login nos sistemas, quais sites específicos eram acessados e chegou a registrar que alguns funcionários trabalhavam apenas 20% do tempo, 20% de atividade. Falar que isso aqui não me surpreendeu nem um pouco. Gente, iniciativa privada. Se uma pessoa não está cumprindo as metas e ainda trabalha 20% do tempo, é claro que ela vai ser demitida. Você faria o mesmo. Ah, mas João, ela trabalhava 20% do tempo, mas cumpria todas as metas. Alguém vai acabar sendo demitido também. Se uma pessoa precisa de todas as tarefas para cumprir todas as tarefas, só de 20% do tempo, é claro que uma empresa privada que visa o lucro vai olhar e falar, olha, então eu não preciso desse tanto de gente que eu tenho aqui. E aqui eu me lembro de algo que eu aprendi com o professor Luiz Oliveira, lá do Rio de Janeiro, que dá aulas ainda de direito administrativo. Ele falava assim, todo mundo critica a concessionária de pedágio, que mal ela consegue a concessão, ela já ergue a praça de cobrança e começa a fazer dinheiro. Mas se a gente fosse a concessionária, a gente faria igual. Então, antes de ficar criticando o banco pelo que aconteceu, se pode ou não pode, pensa bem, às vezes você não teria uma decisão muito diferente não, viu? E seguindo no mundo dos concursos, a gente abre o primeiro espaço publicitário aqui no jornal com o nosso curso parceiro Treine Subjetivas. Por quê? Estão abertas as inscrições para o concurso da PGE Espírito Santo e o edital prevê a realização conjunta da prova objetiva e discursiva. Já falamos isso aqui em edições anteriores. Por isso, você precisa entender como se preparar para ambas as fases simultaneamente, o que priorizar, como treinar, quais fontes de estudos e até quais as diferenças no estudo considerando a prova subjetiva sem consulta. E todas essas perguntas eu vou responder em uma live especial junto com a Natália Araújo, que é procuradora do Estado do Sergipe, aprovada na PGE Espírito Santo em 2023, que é o último concurso, e também ex-aluna do Treine Subjetivas. E vai ser na terça-feira, dia 6/9, às 19 horas, no canal do Treine, mais aqui no YouTube. E como professor, poucas coisas me deixam mais felizes do que alunos se tornando colegas. Como eu disse, a Natália foi aluna do nosso curso de segunda fase para a PGE Espírito Santo. O Treine é um curso parceiro, eu coordeno os cursos de procuradoria lá e eu convido todos vocês para estarem presentes. Vai ser uma live muito legal. Eu vou aprender muito mais do que falar. A Natália tem muito conteúdo para passar, muito a ensinar sobre esse estilo de prova
e vai ser muito bom para todos vocês. Vou inclusive já deixar o link da live fixado aqui no primeiro comentário para todo mundo estar presente e ativa o sininho. Dia 16 do 9, melhor dizendo, terça-feira, 19 horas no canal do Treino. E mesmo tendo essa live, a programação de vídeos aqui no canal segue normalmente, beleza? E a gente passa agora para a sessão que é a queridinha de vocês, que é a sessão das notícias do dia a dia, que a estreia da temporada 2025 da NFL contou novamente com o jogo no Brasil, que já tinha acontecido também na estreia em 2024. E é justamente a NFL que vocês viram que eu gosto bastante, né? Que estreia a nossa coluna do dia a dia, que é a ausência da cantora Taylor Swift no Brasil para assistir a Kansas City Chiefs versus Los Angeles Chargers. Na sexta-feira, dia 5, causou um grande mal-estar entre as TVs que transmitiram o jogo e a NFL, Liga de Futebol Americano, que organizou a partida em São Paulo. A cantora, que era esperada pelos fãs, não veio ao país. E a coluna apurou que foi a própria Liga que disse que a Taylor estava no Brasil. Representantes da NFL no país confirmaram a informação para a Globo, ESPN, Cazé TV, que transmitiram a partida. É por isso que eu fui no jogo do ano passado, também aqui no Brasil, e não fui esse ano? Será que eu sou um Swifto? Deixo para vocês decidirem isso aí. E dá para perceber, como eu disse, que eu gosto de futebol americano, mas eu confesso que esse tipo de notícia que puxa um pouco mais para fofoca me deixa um pouco irritado. Pô, fala do jogo, foi um jogão, divulga mais o esporte no país, mas no fundo eu também entendo que isso é uma forma de atrair mais fãs ainda pro esporte. As pessoas que gostam da Taylor Swift às vezes vão lá dar uma olhada no jogo e acabam gostando, acabam ficando, e isso engrandece ainda mais o esporte. Inclusive, se você ficou curioso só de falar disso aqui, eu recomendo que você veja. Os jogos acontecem nas segundas, nas quintas-feiras e aos domingos. São jogos muito legais, é um jogo muito interessante, muito legal mesmo, muito tático, muito físico, e eu recomendo que você passe a assistir também. Quem sabe a gente não possa conversar sobre isso também, que é um assunto que eu gosto demais. E aí, seguindo nas fofocas, já que a nossa seleção não tá ganhando nem da Colômbia, eu vou me render a elas, porque a influenciadora Virgínia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior foram flagrados juntos em Marbella. Não, é na Espanha, então, Marbella. Não é na Itália, não. Foram flagrados juntos em Marbella, na Espanha, no último dia 3 de setembro. Eles foram vistos deixando o iate de luxo, o que intensificou os rumores de um possível relacionamento. Eu não gosto muito de fofoca, não é algo que me interessa muito, mas um comentário que fizeram sobre esse caso me pegou demais. Cada geração tem o Pelé e a Xuxa que merecem. E assim, chegamos ao fim de mais um Jornal Grifado, edição curtinha, edição mais direta ao ponto, semana um pouco menos movimentada. Parece que o julgamento do Bolsonaro sugou todas as notícias do país, mas independentemente disso, eu quero reforçar para vocês o convite. Dia 16 de setembro, terça-feira, às 19 horas, no canal do Treine, a gente vai fazer uma live para tratar sobre tudo que é mais importante sobre esse concurso da PGR Espírito Santo, e eu aguardo vocês lá.